De volta com o Câmara Total e agora no Notícias do Legislativo, como o Gabriel anunciou, nós estamos conversando com o vereador Cecílio Santos. Falamos com ele na semana passada sobre a primeira reunião descentralizada da Comissão Especial de Estudos que analisa o desenvolvimento do Campo Grande, o distrito do Campo Grande. E ontem a comissão realizou uma segunda reunião e o vereador vai contar para a gente como foi. Seja bem-vindo, vereador. Fala para nós dessa reunião que aconteceu ali com os moradores da região do Jardim Maracanã e Praça da Concórdia, que uniu o Jardim Valença, Parque Valença, Itajaí, Lisa e outros bairros ali do entorno. Bom dia, Mirna. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Satisfação estar aqui com vocês e dar mais essas informações sobre a rodada que fizemos ontem, né, de escuta da população da região do Campo Grande, os bairros ali, como você mencionou, do entorno da Praça da Concórdia. Foi interessante a reunião porque sempre chegam elementos novos, né? Tanto do ponto de vista de políticas públicas a médio prazo, como também as questões a longo prazo, né? Então, buscando o planejamento da região de tal modo que possam essas contribuições constarem do plano plurianual, né, para os desdobramentos futuros. Então, as contribuições que nós recebemos ontem foi um reforço nas diretrizes viárias, indicação de ligações entre a região do Campo Grande e os municípios vizinhos, né, Hortolândia principalmente, mas também contribuições no sentido do desenvolvimento econômico, porque nós temos áreas, né, como a Fazenda Acácias, que é uma área grande, que está plantada de eucalipto, mas a população tem uma expectativa muito grande de que aquela área seja destinada para indústria, né, para indústrias não incômodas. Né? E também, um ponto que foi destacado importante, é a preservação ambiental. Denúncias de agressão ao meio ambiente, né, de crimes ambientais na área da APA do Campo Grande. Nós vamos averiguar e vamos encaminhar aos órgãos competentes. Quando nós falamos na semana passada, vereadora, a respeito das demandas, primeiro nós falamos sobre a população do Satélite, o senhor mencionou a questão da mobilidade ali, o BRT, né? Falamos também já num primeiro momento da questão do Delta, das questões ambientais envolvendo, e agora o senhor fala dessa questão da APA do Campo Grande, que nós já havíamos tido uma primeira conversa. A partir do momento que a gente tem uma comissão aqui na Câmara que recebe uma denúncia, como o senhor está dizendo, qual é o encaminhamento que a comissão faz? São basicamente dois encaminhamentos práticos, né? Um é um requerimento que nós vamos fazer, né, ao Secretaria do Verde, né, o órgão de fiscalização do município. O outro encaminhamento é fazer uma diligência. Nós vamos até o local para averiguar e constatar em loco o que está ocorrendo. Então, isso será, nos próximos dias, desdobramentos da comissão. O senhor mencionou também a questão do emprego com a instalação de uma indústria não incômoda ali na região do Campo Grande, que se desenvolveu a partir da expansão das moradias, né? Ela fez um outro caminho diferente, por exemplo, do distrito do Ouro Verde. Quando a gente pensa na instalação de indústrias naquela região, e esse anseio, já existe essa sinalização ou ainda não existe? Sim, existe porque o zoneamento anterior era diverso na região do Campo Grande. Hoje, nós temos um zoneamento misto, portanto, permite, né, a atração de indústrias não incômodas. A gente sabe que as empresas não vão se instalar sem que haja uma articulação da prefeitura, do secretariado e, portanto, essa é uma articulação que a comissão está apontado no relatório, né, para que a prefeitura faça essa discussão com o empresariado de tal modo que possa atrair empresas para aquela região, seja do ponto de vista de implantação de vias, né, viário que ligue ao aeroporto de Viracopos, ligue a região do Campo Grande com a região do Ouro Verde, tem diretrizes viárias apontando para isso, então, e também o regramento, né, para a questão da APA e das nascentes na região do Campo Grande, que as empresas certamente têm uma preocupação grande com a questão ambiental. Então, eles querem um regramento claro, né, uma lei que estabeleça normas claras para que elas possam se estabelecer na região. O senhor falou, inclusive, dessa questão do deslocamento
com os municípios no entorno, principalmente ali Hortolândia. Hoje, quando a gente fala, a gente tem aquela estrada que sai ali atrás do Jardim Maria Rosa? Santa Rosa, isso. Que hoje praticamente é um dos principais acessos, que sai direto lá na Campinas Hortolândia, né? E qual seria, então, a opção e o que pedem os moradores ali daquela região? Eles pedem que tenha mais opções. Esta via que você mencionou, que seja alargada. Nós temos uma preocupação porque ela faz a divisa justamente da área urbana com a área de preservação ambiental, com a APA do Campo Grande. Então, nós temos uma preocupação nesse sentido. Mas eles pedem ali que seja construído calçadas, que seja construído ciclovias, de tal modo que a população possa se deslocar com segurança. Uma outra via que também é mencionado é passando por dentro das Chácaras Cruzeiro do Sul e ligando o município de Hortolândia ao lado da empresa DEL, que já existe uma passagem inferior à rodovia dos Bandeirantes, que está apontado para o Campo Grande como a Avenida das Emancipações. Então, são pelo menos esses dois que foram mencionados. Além de outros, por exemplo, ali ao lado do terminal Itajaí, ligando o terminal Vida Nova. Para nós isso é muito importante porque pode, no futuro, ser a ligação dos terminais e possibilitar um anel viário naquela região, de tal modo que a população possa se deslocar entre os dois distritos, que são quase metade do município de Campinas, se você olhar do ponto de vista da população. Essa ligação, vereador, no passado nós tivemos, inclusive, a ideia de que uma via seria pavimentada justamente para facilitar essa ligação dos distritos do Campo Grande e Ouro Verde. Até o momento não existe essa ligação, então? Existe a ligação, ela não foi pavimentada ainda e é uma outra, né? Veja que tem vários pontos onde a região pode se conectar com a região do Ouro Verde. Esta que não está ainda pavimentada e é muito usado pelos moradores é a Avenida Nelson Ferreira de Souza, que se conecta com a Avenida Camucim, que também dá acesso à região do Ouro Verde, e, portanto, ao terminal Ouro Verde e ao terminal Vida Nova. Mas, como a região é muito extensa do ponto de vista geográfico e existem barreiras naturais, como o Rio Capivari e o Rio Pissarrão, então é necessário que se estude, que se implante outras vias que possibilitem essa conexão com a região do Ouro Verde e com os outros municípios. Hoje, a ligação oficial seria ali pelo satélite Íris, passando ali pelo cemitério Parque das Flores, é isso? Exatamente, você conhece bem a região. É a Avenida é a Avenida Luiz Eduardo Magalhães, que faz a ligação com o Ouro Verde. E ela também carece de ampliação, porque a região está crescendo muito, né? São os dois distritos, eu acredito, da cidade de Campinas, que mais recebem investimentos imobiliários e que tem uma expansão grande. Portanto, a necessidade de pensar aí a infraestrutura viária. E a questão do emprego também, porque quem mora no Campo Grande trabalha no Ouro Verde e vice-versa também. Com certeza, com certeza. Vereador, o senhor está aí em mãos, já adiantou para a gente que apresentou nessa manhã essa parcial do relatório da Comissão dos Trabalhos, da Comissão. Queria que o senhor falasse como foi esse encontro hoje de manhã com o prefeito, a recepção a esse documento. Nós ficamos muito satisfeitos do encontro com o prefeito, ele nos recebeu de forma amistosa, nos garantiu que as propostas aqui constantes do relatório vão ser encaminhadas ao secretariado para que conste do plano plurianual, que é um dos objetivos, né, da comissão. Então, nós estamos esperançosos de que a nossa contribuição, a contribuição da Câmara dos Vereadores e da comissão em particular, seja aproveitado e se desdobre nas leis aí do plano plurianual e nas leis de diretrizes orçamentárias. Portanto, a população vai ter um instrumento, né, na mão para acompanhar a execução orçamentária nos próximos anos. Quando a gente fala dos próximos passos, vereador, o senhor tinha adiantado que seriam 3 reuniões. Essa terceira vai acontecer quando? No próximo dia 28, às 19h30, é a região ali dos Florestas, porque nós, como a região é muito grande e diversa, a gente dividiu em 3 micro-regiões para facilitar a participação da população. Então, a nossa próxima reunião é dia 28 de julho, às 19h30, e fica aqui o convite para todas poderem participar. Lembrando que, em função da pandemia, essas reuniões acontecem de forma virtual. Exatamente. Nós estamos usando a plataforma Zoom, todos podem se conectar
como a gente faz as sessões na Câmara, né? A gente faz de forma virtual e também retransmite nas páginas do Facebook. Com a volta do recesso, né, os trabalhos retomam agora no início de agosto. A comissão volta a se encontrar aqui na Câmara e quais os próximos passos para o segundo semestre? Muito bem, nós teremos sim as reuniões aqui na Câmara, assim que terminar o recesso. A nossa perspectiva é que a comissão possa, além de apresentar as conclusões dessa escuta das 3 rodadas que estamos fazendo, também fazer uma discussão sobre a Universidade Federal, que foi apontado para a gente aprofundar essa discussão. Vereador, quando a gente fala do distrito do Campo Grande, a gente tem, por exemplo, aqui na Câmara Municipal, uma comissão de estudos que trata justamente do acesso à rodovia Bandeirantes, também uma que trata do Instituto Federal ali no Campo Grande. Eu queria que o senhor falasse desse trabalho da Câmara Municipal, unindo a sua comissão às demandas da população que moram naquele distrito. Com certeza. O trabalho do Legislativo Campineiro nessa legislatura está bem representado, né, a região do Campo Grande e a cidade como um todo, de modo que a população pode acompanhar, através das comissões e do trabalho dos parlamentares, várias discussões. Essas comissões, elas têm um trabalho importante porque são espaços de diálogo com a população. Então, são temas de grande relevância, como essa do Instituto Federal, de acesso à rodovia dos Bandeirantes, que mesmo tendo determinações da Artesp para que não haja esse acesso direto, mas há possibilidade de estudos para fazer as marginais. E isso é muito importante a população participar, porque é através dessa escuta e dessa interação do Legislativo com a população que vai se refinando as propostas e fazer chegá-las ao prefeito e ao secretariado. Vereador, então a próxima reunião é no dia 28 com os moradores da região do Parque Floresta. A gente vai falar aqui no Notícias do Legislativo quais os links para as pessoas dessa região que queiram participar. E no dia 29 já fica o convite para o senhor retornar e dizer como foi essa última reunião descentralizada ali na região do Campo Grande. Muito obrigado. Estaremos sempre à disposição para trazer os esclarecimentos e é uma satisfação poder contribuir tanto com a TV Câmara, que nos ajuda a fazer chegar o conteúdo das nossas discussões a toda a população, como também dar esses esclarecimentos aí para o povo da cidade de Campinas. E, claro, quero, antes de terminar, deixar o meu abraço solidário, minha gratidão à cidade de Campinas por ter me acolhido, parabenizando pelos 247 anos que aniversariaram ontem, né? Parabéns, Campinas. E falando em aniversário, nós tivemos ontem um envio para a Câmara de um projeto. Olha só, o prefeito Dário Saad enviou à Câmara um projeto de lei que cria uma linha de crédito com juros baixos para pequenas e microempresas de Campinas afetadas pela pandemia. O presidente Zé Carlos promete dar celeridade à tramitação. Acompanhe. No aniversário de Campinas, o prefeito Dário Saad entregou nas mãos do presidente da Câmara, Zé Carlos, um projeto de lei para criar linhas de créditos às pequenas e microempresas e aos microempreendedores individuais da cidade, com empréstimos de R$ 5.000 a R$ 80.000 e com juros abaixo de 1% ao ano. Denominado Programa Recomeça, ele faz parte de um pacote de ações criado para estimular a retomada da economia na cidade. É um fundo garantidor que o município vai criar através de um projeto enviado à Câmara Municipal que vai possibilitar que o município, aportando R$ 10 milhões nesse fundo, as instituições financeiras que participarão de um chamamento público irão emprestar 130 milhões para microempreendedores individuais, pequenos empresários e microempresários. Essas 3 categorias que, no nosso entendimento, foram as mais prejudicadas pela pandemia. O presidente da Câmara, Zé Carlos, disse que o Legislativo vai tratar o assunto com celeridade. De imediato, nós já vamos estar chamando as comissões permanentes da Câmara, que cuida dessa natureza de projeto, para estarmos iniciando as discussões. Porque o projeto ele tem que passar por várias etapas até vir para o plenário para ser votado. Mas nós vamos já abrir as discussões, porque nós entendemos que é de extrema importância e celeridade nesses projetos para que a gente possa amenizar um pouco a agonia que os pequenos, médios
empresários da nossa cidade têm passado. Segundo dados da Prefeitura, o Programa de Ativação Econômica e Social, anunciado nesta quarta-feira, deve injetar um total de 4 bilhões de reais em investimentos e gerar até 20 mil empregos na cidade, atuando em 5 eixos diferentes: estímulo à retomada da atividade econômica, consumo das famílias, proteção social e geração de empregos, capacitação e qualificação e melhora no ambiente de negócios. De acordo com o prefeito, os poderes executivo e legislativo trabalharam juntos durante a pandemia para formalizar o projeto, que, na visão dele, vai aliviar a situação da economia na cidade. Esse é um dos projetos que veio também junto na discussão com a Câmara Municipal. O presidente Zé Carlos, sempre em reuniões aqui no gabinete, ele colocou a necessidade de o município buscar uma fórmula para ajudar os setores mais prejudicados. Então, esse projeto, essa formatação, veio de uma alternativa que a Prefeitura buscou dentro das discussões que aconteceram durante a pandemia e principalmente com a participação da Câmara. Para o presidente da Câmara, todos os agentes públicos têm o dever de procurar soluções para ajudar a população. O Legislativo, ele não pode ficar só assistindo o momento agonizante que nós tivemos nas nossas atividades econômicas, seja do pequeno, médio empreendedor da nossa cidade, como também no momento de pandemia, que nós fomos até os poderes constituídos estadual e federal buscar recursos para Campinas nesse momento pandêmico. Então nós mudamos, nós somos protagonistas para ajudar o Executivo naquilo que for possível para amenizar e trazer uma melhor qualidade de vida para a população. E agora, de volta, Gabriel, né? Retomada importante nesta última reportagem que nós assistimos. Claro que o impacto da pandemia acontece em todos os setores, mas pequenas e microempresas precisam, né, deste apoio neste momento de retomada que está acontecendo. E nós vamos continuar acompanhando, já que esse assunto irá aqui para o Legislativo com as discussões e votações. Sim, e falando em comissões, inclusive o presidente citou que esses projetos também, esse projeto vai passar pelas comissões. Sim. A gente continua aqui falando sobre o trabalho das comissões no primeiro semestre. Agora nós vamos falar sobre o trabalho da Comissão de Política Social e Saúde, que é presidida pelo vereador Paulo Haddad. Foi um trabalho intenso no primeiro semestre, justamente por conta da pandemia da Covid-19. Foram 3 reuniões extraordinárias da Comissão de Política Social e Saúde até o recesso de julho. A comissão é presidida pelo vereador Paulo Haddad. A primeira reunião foi para a prestação de contas do último quadrimestre da administração passada, com a presença do secretário de Saúde, Lair Zambon, presidente da Rede Mário Gatti, Sérgio Bisogni, das diretoras, né, da secretaria, enfim, prestando aí alguns esclarecimentos. Tivemos a prestação de contas desse primeiro quadrimestre também, né, dessa nova administração, 2021-2024. Também foram feitas reuniões ordinárias, nas quais Paulo Haddad recebeu de forma remota representantes da administração pública e de demais entidades para tratar de assuntos de interesse coletivo em momentos de pandemia. Cobrar informações transparentes sobre atendimentos, ocupação de leitos Covid, testagem e vacinação foi uma das principais preocupações da Comissão de Política Social e Saúde até agora. O presidente da Rede Mário Gatti, o médico Sérgio Bisogni, foi um dos convidados de uma das recentes reuniões presididas pelo vereador Paulo Haddad, que aposta no papel da Câmara Municipal para vencer momentos de crise. Também esteve na pauta, finalizando o semestre de trabalhos, a campanha Junho Verde, que alerta para a conscientização sobre a escoliose, desvio de coluna que atinge milhões de adolescentes no Brasil. É um assunto extremamente importante para que a gente consiga, de alguma forma, ter aí um diagnóstico precoce, minimizar danos e evitar, muitas vezes, que as crianças elas acabem caminhando por um procedimento cirúrgico. Então, foi de extrema valia essa nossa reunião e traz aí à baia algum assunto que
talvez fosse até desconhecido da população, que é muito fácil de ser diagnosticado e tratado quando é diagnosticado precocemente. Para o vereador, o balanço até agora é positivo e motiva para recomeçar em agosto. Nós estamos aqui para servir, né, de alguma forma, e retribuir para a população tudo aquilo que a gente tem, né, em termos de benefício, tudo aquilo que a gente acabou conquistando. Então, a minha maior motivação é procurar ser um instrumento de transformação, de ajuda, de inclusão, né, trazer as demandas ao conhecimento do Executivo para que ações sejam tomadas para que a população tenha aí, né, uma situação melhor. Mais presidente de comissão analisando os trabalhos deste primeiro semestre. É de outra comissão permanente aqui da casa. Desta vez, a de Meio Ambiente, que também trouxe discussões importantes à Câmara de Campinas. Discutir melhorias para a área verde de Campinas e de que maneiras projetos de desenvolvimento urbano podem coexistir com harmonia com a natureza é o foco da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara de Campinas. Ela é presidida pelo vereador Luiz Rossini e tem como demais membros Jorge Schneider, Luiz Cirilo, Mariana Conte e Paulo Gaspar. Nós fizemos, até por conta da pandemia, 2 reuniões ordinárias, né, para debater alguns temas importantes, né, que acontecia com relação à gestão ambiental do município de Campinas. Fizemos na comissão também algumas ações, como acompanhar o funcionamento da usina verde, né, que é um exemplo e uma referência para a transformação em adubos, vamos falar toda a matéria orgânica produzida pelos restos de podas e capinação, e brevemente também incorporando resíduos da Ceasa. O rio Atibaia, que abastece 95% da população de Campinas, foi uma das principais pautas da Comissão de Meio Ambiente neste final do primeiro semestre de 2021, uma vez que a estiagem tem ameaçado os recursos hídricos disponíveis na região. Em uma de suas últimas reuniões, o vereador Luiz Rossini, presidente da comissão, conversou com representantes da Defesa Civil e do consórcio PCJ para falar sobre possíveis medidas de enfrentamento do problema que afeta todo o Brasil. Essa reunião aconteceu no dia 9 de junho, antes mesmo de o governador de Minas e Energia, Bento Albuquerque, mencionar a expressão crise hídrica para caracterizar a situação que o país enfrenta. Contextualizava ainda os efeitos negativos do período mais seco sobre os reservatórios de água da região. E a pauta do vereador Luiz Rossini teve ainda outros destaques. Acompanhamos e aprofundamos, né, o lançamento de um plano de ação que é metropolitano para a interligação dos corredores ecológicos, com medidas que todos os municípios da região metropolitana se comprometeram a adotar no sentido de recuperar essas áreas verdes que servem de corredor ecológico para a fauna, né? Além dos aspectos de repovoar a fauna, também vai oferecer melhoria de qualidade de vida à população de todos os municípios. Uma ação que partiu de Campinas, mas foi a primeira ação num âmbito metropolitano, né, de unir os municípios numa ação ambiental coletiva importante. Os trabalhos da comissão continuam após o recesso deste mês de julho e já foram planejados com antecedência. Um dos temas que já foi abordado no primeiro semestre é o projeto cicloviário na cidade de Campinas, uma das principais bandeiras do parlamentar. A ciclovia, nós ambientalistas entendemos que é uma ação importante, um modal de transporte importante que une tanto a perspectiva de lazer, de prática de esporte saudável, né, que é o uso da bicicleta, mas também pode suprir a necessidade de locomoções em curtos trajetos para quem vai ao trabalho, para quem vai estudar ou até para alguns serviços. E nós temos um projeto de plano cicloviário na cidade
E a gente convidou o secretário de Transporte, que virá numa reunião extraordinária na comissão, falar, explanar, aprofundar um pouco a quantas andam esse plano cicloviário, que nós insistimos que essa é uma medida importante, né? E isso ajuda ambientalmente, porque se as pessoas andarem mais de bicicleta, não estão andando de carro, não estão dependendo muito do transporte coletivo, né? Há uma economia também de combustível e uma diminuição de emissão de poluentes, né? Todos ganham com isso. Neste segundo semestre, a gente segue acompanhando os trabalhos das comissões permanentes aqui da Câmara de Campinas. E amanhã eu trago, inclusive, o trabalho de outras comissões da Casa. A gente lembra que entre as comissões permanentes de estudo e de representação, são mais de 20 aqui na Câmara de Campinas. Combinado, então. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo.